Bom dia, estamos começando mais um programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV de Pedreira. Queria desejar a você que você tenha um bom dia, que você tenha um sábado protegido por Deus, um sábado amparado pelo nosso Pai, nosso Criador. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua família, a tua casa. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui pela SRTV, o programa Quem Tem Sede Venha. A você de Amparo, de Pedreira, de Jaguariúna, Santo Antônio de Poços, toda aqui a região, o Circuito das Águas, o meu muito bom dia. A você que está nos acompanhando através da internet, hoje nós temos uma novidade. Quem estiver acompanhando o programa ao vivo na internet, pode clicar embaixo lá, tem um espaçozinho que você pode deixar um comentário. Se quiser mandar um abraço, faça o comentário que você quiser lá. Se quiser fazer uma crítica, se quiser fazer um elogio. Então depois, na hora do intervalo, eu cito aqui a você que quiser mandar uma mensagem, tá? Como eu sempre digo, nosso programa é um programa diferente, um programa que tem a intenção de levar até a sua casa, até a sua família, a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que edifica, a palavra que nos dá a vida eterna. Essa é a intenção do nosso programa, é mostrar a você que existe um Deus todo-poderoso, um Deus eterno e que quer nos dar a vida eterna. Essa é a promessa que Ele tem para nós e depende de nós. Está aparecendo embaixo no vídeo, nós temos o nosso endereço, o site é o www.quemtemsedevenha.com.br, www.quemtemsedevenha.com.br, meu telefone 999-333536, 999-333536. Lá no site você vai encontrar os vídeos, os programas anteriores estão gravados lá, você pode assistir a todos eles. Tem o blog, onde sempre tem uma mensagem bíblica para você. Tem a rádio, que você pode ouvir um louvor, você pode também ouvir uma mensagem. Enfim, tem lá a minha agenda, se você quiser, você que às vezes quer fazer um culto, quer fazer assim, uma reunião, liga pra gente, quem sabe dá certo aí, a gente encaixa a agenda aí e eu terei a maior honra, a maior satisfação em poder levar a palavra de Deus na tua casa, na tua igreja, onde você achar que deve, a gente vai, porque a palavra de Deus é assim, ela tem que ser pregada em todo canto, né? Para todas as pessoas, para que todos nós tenhamos oportunidade de ouvir um pouco da palavra de Deus. O Instagram também, que deve ter aparecido aí, ou vai aparecer, que é Michel _, eu não sei falar isso direito, o Instagram todo mundo sabe, só eu que não sei, né? O Curte também deve ter, também, não sei, aí vocês veem aí, mas enfim, tá? Estamos aqui começando, eu tenho certeza que você será edificado nessa manhã de sábado. O nosso convidado de hoje, convidado especial, ele é casado com a dona Ivonete, ele é pai da Thaís, pai do Vinícius, mora em Campinas, trabalha na companhia de água lá de Campinas, é uma pessoa abençoada, é um pastor que vai dar um grande testemunho aqui para nós. Nosso entrevistado de hoje é o pastor Adilson Pires. Bom dia, pastor, muito obrigado a sua presença, seja bem-vindo, viu? Bom dia, pastor Michel. É um privilégio para mim poder estar aqui nesta programação e fico muito grato a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá de estar junto e poder passar um pouco da nossa vida, da nossa experiência, para que pessoas que estão nos ouvindo, né, pastor Michel, talvez passando por problemas difíceis, talvez sem perspectiva de vida, para entender que nem todo mal vai durar para sempre, porque Deus é poderoso para mudar a história, né? Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Pastor, nós fazemos um programa aqui que é assim, ó, agora no primeiro bloco nós vamos conversar um pouquinho, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua vida pessoal, e no segundo bloco, depois do intervalo, a gente volta. Eu gostaria aí depois de falar da transformação que Deus fez na tua vida, né? Amém. Então, assim, só para a gente começar, o senhor é dona Ivonete, é isso? É Ivanete. Ivanete Cristina. Tá. E aí, você tem dois filhos, que é a Thaís, que idade tem a Thaís? Thaís, 20 anos. 20 anos, está na faculdade? Está na faculdade, no último ano de serviço social e também faz estágio na Companhia de Água de Campinas também, como eu. E o Vinícius, com 14 anos, né? Meu filho, graças a Deus, pela família que Deus nos deu. Ele gosta de futebol, né, o Vinícius? Ele é goleiro? Meu filhão, ele tem uma estatura boa que propicia a função de goleiro. Tá certo. E ele
faz escolinha de futebol, joga pelas escolinhas aí na região de Campinas, representando a escolinha dele lá como goleiro, né? Tá. E eu, como pai, quando posso, tô lá no alambrado torcendo pro filho. Ei, que gostoso. E quando ele defende um pênalti, teve uma ocasião que no final do campeonato e ele defendeu o pênalti, eu fiquei lá no alambrado. Parecia que ele tinha marcado um gol. O gol pro pai. Puxa e eu falava assim, é meu filho. E pastor, legal, como nada assim é perfeito, sempre tem um probleminha. Ele tem um problema aí que o senhor vai falar depois, ele é pontepretano, é isso? É, meu filho. Puxa, mas tudo bem. O importante é ter saúde, ter fé. Graças a Deus. Mas ele torce para a Ponte. Eu também gosto muito da Ponte Preta, torço para a Ponte Preta. Só que eu preciso controlar ele um pouco, né? Tá certo, porque ele fica muito bravo. Quando a Ponte Preta perde, ele fica bravo demasiadamente. O futebol tem esse E a Ponte Preta, ela é um time mediano. Ela não é sempre que ela... Não, tá certo. Então vamos em frente. Não, né? Amém, benção. Beijão pro Vinícius aí, que vai nos assistir ou tá nos assistindo, né? Verdade. Pastor, e tu conta só um pouquinho, então é o seguinte, o senhor nasceu em Campinas mesmo, né? Como é que foi tua infância? O senhor perdeu os pais muito cedo, não foi? Sim, verdade. Como é que foi? Conta um pouquinho para nós. Meus pais vieram do interior de São Paulo, na cidade de Dracena, e eles vieram para Campinas procurar uma vida melhor. Mas logo, com 6 meses, minha mãe faleceu com 28 anos de idade. E eu então só com 6 meses. E meu pai era um homem muito temente a Deus, que me deixou um legado de um homem correto, um homem trabalhador e um homem que temia a Deus. Mas, com pouco tempo de vida, com 42 anos de idade, meu pai também faleceu. Ele era motorista de táxi na rodoviária de Campinas. 42 anos? 42 anos, e ele num assalto, ele foi assassinado. Então imagina, eu nessa ocasião, eu tinha 13 anos, único homem, com 4 irmãs, a menor com 2 anos, e ele faleceu. Então foi muito difícil, né? Foi muito difícil, nós crescemos então sem pai, né? Sem mãe, e quando meu pai ficou viúvo, ele se casou novamente. Então, quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, ele se casou. Então, a minha madrasta, que então nos ajudou na criação, e foi um período difícil, porque quando meu pai faleceu aos 13 anos, ela realmente começou a não cuidar da gente da maneira que deveria. Certo. Então, as minhas irmãs se casaram com 16 anos de idade. Uma casou num ano, a outra casou no ano, outro ano, e foram embora. Aquela história de se casar para ir embora de casa. E isso, com certeza, traz algumas consequências. E eu, então, fiquei só ali, e passando situações difíceis, privações. Às vezes chegava em casa e o ambiente estava cheirando comida, mas não tinha comida em cima do fogão. E simplesmente eu tinha que me virar. E já trabalhava no escritório de contabilidade na cidade de Campinas. Eu acordava cedo, eu ia até uma padaria e tomava café na padaria. E todos falavam assim, que bonitinho, não quis acordar os pais e veio tomar café aqui. E eu não ia ficar falando para todo mundo o que era realmente o que acontecia. Mas eles não sabiam que, na verdade, era a opção que você tinha. Não tinha opção. Na hora do almoço, eu tenho uma gratidão com aquelas pessoas que trabalhavam comigo. Porque, pastor Michel, eu ia trabalhar sem almoço. E aquelas pessoas que trabalhavam naquele escritório de contabilidade, na Avenida Barão Tapura, eles levavam as suas marmitas com um pouco mais de comida. E eles pegavam um prato e cada um tirava um pouco da sua marmita. Olha. E colocava no prato que era o meu almoço. E por muito tempo eu almocei com essa ajuda de amigos do trabalho, né? Então foi assim, foi um período um pouco difícil. E logo com 16 anos de idade, eu tinha
uma experiência na área da contabilidade, que trabalhava ali, uma empresa que foi transferida para Rio Claro me convida para ir trabalhar em Rio Claro. E eu dei graças a Deus, porque eles me ofereceram uma oportunidade de um salário maior, eles me ofereceram alimentação, né, e uma casa para morar. Ali eu já vi a mão de Deus, porque o menino que passava fome dentro de casa, um menino que dependia de ajuda de amigos para almoçar, agora eu iria ter um salário maior, eu iria ter um lugar para morar e eu iria ter alimentação. Então ali já começou a mão de Deus, a bondade de Deus, e eu fui embora para Rio Claro ainda muito novo e fiquei 2 anos lá na cidade de Rio Claro. Puxa, mas voltando um pouquinu à sua infância, Sim. A sua mãe morreu, então você era recém-nascido. Sim, eu não sabia que eu tinha uma mãe que tinha partido. Quando eu tinha 5 anos de idade, criança, claro, sem entendimento algum, na minha concepção era meu pai, e meu pai saía de casa às 6 horas da manhã, e ele trabalhava de táxi até mais ou menos 7 horas da noite. E dali ele ia direto para a igreja no centro da cidade, onde eu fui no Sintra. E eu, com a minha família, a gente ia na igreja na Vila Boa Vista. Só que um determinado dia, eu com 5 anos, a minha madrasta disse: para de me chamar de mãe, eu não sou tua mãe. Puxa, e eu comecei a chorar, né? Mãe, não fala isso. Mãe, não fala isso. E ela continuou. Foi assim que eu soube. Puxa, assim, numa conversa muito amigável. E eu não sabia, eu via na escola muitas pessoas dizer assim, meu padrinho, minha madrinha, sabe? E eu não sabia se eu tinha madrinha ou padrinho, não sabia. E ela disse, não sou tua mãe morreu. Para de me encher as paciências. E outra, os seus padrinhos sabem, eles falam para você. Mas quem são meus padrinhos? Seus padrinhos, a dona Joana e o seu Alfredo, moravam em frente da minha casa. E eu não sabia que eles eram meus padrinhos. Olha. E eu atravessei a rua, bati lá na casa e disse, dona Joaninha, a minha mãe, chamava ela de mãe, ela disse que a senhora é minha madrinha. Essa dona Joaninha, ela até hoje mora no mesmo local, seu Alfredo. Que bairro que é lá? Vila Boa Vista, em Campinas. Vila Boa Vista. E ela começou a chorar, pastor Michel. Ela falou, meu filho, eu sou sim, entra aqui, o que aconteceu? Mas eu sou sua madrinha, Alfredo, seu padrinho, mas a sua mãe nunca nos deixou aproximar de você. E eu fiquei muito feliz de saber que eles eram meus padrinhos. Ao mesmo tempo, eu fui entender dessa forma, que a minha mãe tinha morrido. 5 anos de idade? Com 5 anos de idade. Então continuou a nossa vida. E era realmente era um pouco complicado, porque quando meu pai chegava do trabalho, a minha madrasta nos tratavam bem. Mas enquanto ele estava trabalhando, ela nos tratava mal. Eu brincava, depois já de adolescente, eu falava que eu apanhei um dia sim, um dia não. E às vezes se repetia e eu apanhava todo dia. E era a verdade, né? Então foi muito, muito complicado tudo isso. Trouxe um sentimento de abandono, né? Um sentimento de rejeição. E eu chorava. E depois de muito tempo que eu fui receber uma foto da minha mãe, conhecer pela foto. E eu chorava, olhava, puxa mãe, como a senhora me faz falta. Então foi coisas que eu não tive convívio com a minha família por parte de mãe. Eu não sabia nem quem era. E pastor, quando eu já tinha 18 anos de idade, eu estava no acampamento da Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E nos ligaram para comunicar que tinha falecido a minha avó, mãe da minha mãe. Mas eu não tive contato nenhum. E eles não me localizaram, porque eu estava num acampamento em Jaguariúna, aqui perto. E quando eu voltei, eu já trabalhava nessa época na Bosch, em Campinas,
me contaram do que tinha acontecido e eu peguei o endereço e fui até um bairro no distrito de Barão Geraldo. Nessa época eu já tinha um carro, eu tinha uma TL, muitos não sabem nem que carro é esse, mas eu nessa TL, eu fui até o bairro, chama Real Parque, e procurando a casa dessa avó. E eu parei, e eu sabia que ela morava com o irmão de minha mãe, que eu também não conhecia, que chamava José. E eu parei numa das ruas e perguntei para uma moça, falei, moça, você conhece José de Carvalho? Essa moça simplesmente olhou para mim e disse, você é o filho do Mário, que era o nome do meu pai. E eu não entendi nada, eu falei, sim, sou filho do Mário, por quê? Ela falou, eu sou tua prima. Olha o José que você está procurando é meu pai. Aquilo já começou a me impactar. E aí eu fui até aquela casa. Uma casa de mais ou menos 10 a 12 filhos. E quando eu estacionei o carro, essa moça entrou para dentro dizendo, mãe, pai, quem está aí é o Adilson, filho do Mário. Saiu todos aqueles filhos que na verdade eram meus primos, me abraçando. Puxa, e eles chorando, e eu comecei a pensar, alguma coisa tem errado, porque esse povo sabe da minha vida. Então não conta ainda não, espera só um pouquinho. Pois não. Nós vamos chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai voltar agora com o pastor Adilson, que ele vai contar o que foi que aconteceu com esse encontro aí e também a gente vai mostrar para vocês a transformação que Deus fez na vida dele. Eu quero só lembrar você que eu tenho 2 livros publicados. Estão aqui, ó, o livro Se Liga e o livro Beabá da Bíblia. Esses 2 livros aqui, eles estão à disposição de vocês em livrarias, no site. Eu só queria dizer o seguinte, eles não estão à venda aqui na SRTV. Esse livro é totalmente gratuito. Então, se você quiser receber o livro Beabá da Bíblia, é mais ou menos um resumo de cada livro da Bíblia. Ele te dá uma dica para você ler com maior facilidade a Bíblia Sagrada. E o livro Se Liga é baseado no Evangelho de João, que Jesus falou, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então o livro é Se Liga na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Se você quiser, manda uma mensagem para o celular 999-333536 ou manda uma mensaginha pelo site também www.quemtemsedevenha.com.br. Quem mora aqui em Pedreira pode vir direto aqui na SRTV e pegar. E eu vou repetir, você não precisa pagar nada. Qualquer lugar do Brasil, você não paga nem correio. Você manda pra gente a mensagem, eu mando para você gratuitamente esses 2 livros. Que Deus me abençoou e eu também quero abençoar a tua vida. Nós vamos para um rápido intervalo, você sabe que é diferente. É um clipe, um musical evangélico. E já a gente volta com o pastor Adilson contando essa história interessante aqui da família dele. É rapidinho, já a gente volta. Jesus, nós cremos! Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV de Pedreira. Quero mandar um abraço pessoal de São Paulo que está nos assistindo através da internet. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. O pessoal de Campinas, que também está nos assistindo. Mandar um abraço pessoal da comunidade evangélica Cristo Vive. Mandar um abraço para Maria, lá de Amparo, da Assembleia de Deus de Amparo. Quero mandar um abraço pessoal da comunidade Santana, aqui de Pedreira também. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Se você quiser acompanhar pela internet, www.quemtemsedevenha.com.br. Se você quiser, durante a semana, assistir esse ou outros programas que já passaram, tem lá a gravação. Meu celular, 19DDD 999-333536. 999-333536. Também, se você quiser mandar mensagem, pedir uma oração, enfim, se quiser se comunicar comigo, estou à disposição. Que Deus também abençoe a todos vocês. Nós temos o Instagram, que deve ter aparecido aí embaixo no vídeo. E nós estamos aqui hoje, um bate-papo com o pastor Adilson Pires. Pastor, o senhor estava falando então que o senhor chegou lá na casa dos parentes, veio todo mundo e todo mundo te conhecia e você não conhecia ninguém. Aí eu fiquei sem entender, né? E minha avó então já tinha falecido, já tinha sido o sepultamento. E então comecei a conversar com aquele pessoal. E aí conheci lá uma tia que se chama Geni, que ela é da cidade de Dracena. E eu vi aquele pessoal, me abraçava, era muito carinho. Então eu falei para eles, olha, eu preciso entender alguma coisa. Eu tenho
18 anos de idade. Eu nunca vi vocês. E agora eu estou vendo, por que vocês nunca foram me visitar? E perguntei também, por favor, quantas irmãs minha mãe tinha? E ela tinha 10 irmãos. Meu Deus. E a maior parte morando naquela região de Dracena, Junqueirópolis, Lucélia. E aquilo, para mim, era tudo novidade. Então, eles começaram a me explicar. E me disseram, olha, sua avó que faleceu, que você não teve contato, vó Margarida e vô Joaquim, portugueses, eles iam lá na Vila Boa Vista para ver você, para ver suas irmãs. Mas a sua madrasta expulsavam eles de lá e não permitiu que você tivesse contato conosco. Meu Deus. Mas nós perguntávamos sempre de você e queríamos saber como você está. Naquele dia eu fiz uma promessa a eles. Eu disse, eu vou até Dracena. Eu já era moço e eu vou conhecer a todos. E eu anotei o nome de todos os tios e eu peguei um trem e fui de trem até Dracena, desci naquela cidade e vi um taxista. Você sabe como é a cidade pequena. E eu cheguei para o taxista e disse, eu preciso ir nesse endereço. Peguei um qualquer como o primeiro da lista. E ele me disse, mas você é o que deles? Ah, eles são meus tios. Mas você é filho de quem? Eu sou filho do Mário. Mário do quê? Pires de Oliveira? Ele falou, pelo amor de Deus, entra aí, moço. Seu avô é quem? Augusto? É Augusto. Eu vou te levar nos seus parentes. Mas eu não vou cobrar corrida, porque o seu pai me ensinou a dirigir. Olha só, e teu pai era taxista? Meu pai, taxista, mas lá na época, em Dracena, ainda moço, ele dirigia caminhão nas fazendas, e aquele homem tinha aprendido a dirigir com meu pai. Então eu tive na casa, de um a um, e na primeira casa, quando eu bati, saiu 2 moças, e eu tinha tudo anotado. A menina chamava Nadir, e ela me atendeu. Eu falei, você é filha do seu José de Carvalho? Você é filha... Sou. E eu falei, então você é minha prima. E ela chamou os pais. Ela era muito menina, como ela devia ter 14 anos, era uma criança. Mas vieram os pais. E eu me identifiquei, sou Adilson de Campinas, filho da Terezinha. Aí eu fiquei de novo sem entender. Essa mulher começou a chorar. Essa mulher começou a gritar para os vizinhos. Esse é o Adilson, filho da Terezinha. E me abraçavam. E os vizinhos me abraçavam e choravam junto. Falei, agora eu estou ficando cada vez mais sem entender. Aquela família, quando minha mãe faleceu, essa tia e tio pediu para o meu pai que desse eu para eles. Entendi isso, queriam te adotar ali. Queriam me adotar porque eles tinham 2 meninas. Queriam um menino. E aí eu fui, para simplificar, eu fui na casa de um a um e conheci todos os tios. E fui para aquelas cidades circunvizinhas e conheci a todos. E eu pude ver, infelizmente, que eu poderia ter tido uma convivência com uma família que me amava. E eu não tive essa oportunidade. E voltei, pastor Michel, daquele lugar, com muita ira. Eu voltei e pensando assim, vou contar para minhas irmãs, para Márcia, para a Sueli, elas não sabem disso. E eu fiquei com muita ira. E eu disse, eu vou até a Boa Vista. E eu vou brigar com a minha madrasta. Eu vou brigar demais com ela. Ela não poderia ter feito. Ela não poderia ter nos afastado da família, dos avós. E quando eu cheguei lá na Vila Boa Vista com toda essa ira, eu fiquei parado. E comecei quieto. E a minha madrasta, que chamo de mãe até hoje, filho, tudo bem? Tudo. Filho, e ela puxando assunto e eu quieto. E eu ali remoendo por dentro, mas eu comecei a pensar, o que vai adiantar eu brigar? Nada. O que eu vou conseguir resolver agora? Nada. Eu não falei nada. Talvez, e é bem provável que ela não saiba disso até hoje. Eu virei as costas, entrei na minha TL e eu fui embora. Porque não ia, a briga não ia resolver. Tem um ditado que fala que o ódio é um veneno que você bebe achando que vai matar o outro. Né? Passado tudo isso, pastor Michel, você tocou num ponto importantíssimo. Eu passei alguns anos
com muito ódio. O que eu estou falando para você de uma maneira simplificada, porque tentando não entrar em detalhes, mas quando eu começava a falar num assunto desse, eu tremia de nervoso, eu chorava e não conseguia concluir, e eu tinha muito ódio. E quando o senhor fala que o senhor que veio para cá, que falou, eu vou brigar com ela, o senhor, na verdade, o senhor falava outra coisa, né? Não era só brigar. Não era só brigar, é verdade. E deixa eu só fazer uma pergunta, senhor. Aí o senhor ficou um tempo que o senhor andou para o mundão, se desviou da presença de Deus e começou a beber. Perfeitamente. Né? Conta só um pouquinho disso daí para nós, porque aí tem um momento importante, que aí foi quando Deus fez a transformação Passado de vida. Tudo isso, Deus sempre foi muito misericordioso. Deus sempre esteve me abençoando. Um dos detalhes que eu sempre tive trabalho, empregos excelentes. Eu sempre, desde menino trabalhando, sendo chamado para trabalhar para ganhar mais, trabalhei na empresa que é muito boa, que é a Robert Bosch. Eu sempre tive bons empregos, né? E o Solano mora lá? O Solano teve que dar entrevista. Porque toda vez que eu ligo para ele, ele falou, tô aqui na Bosch, tô aqui na Bosch. Fez ele deve morar na Bosch. Mas aí, pastor Michel, eu fui trabalhar em outra empresa, que é a Sambra, a Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, e eu fui promovido diversas vezes. Em 6 meses de trabalho numa multinacional, eu fui promovido tantas vezes, que até mesmo o meu gerente começou a me perguntar se eu tinha algum parente na administração fora de Campinas ou na Argentina, porque eu fui promovido várias vezes. Mas eu não conhecia ninguém na empresa. Era Deus me abençoando. Amém. E Deus me abençoando. E eu cheguei num ponto de um padrão bom, e tinha carro 0 quilômetro, menino de 20 anos, com um salário, mais ou menos 20 salários mínimos, um menino de 20 anos, com toda a estrutura. Mas o que aconteceu? Deus me colocou, Deus me prosperou, e eu comecei a me afastar de Deus. E aí, nessas reuniões, viajando por todo o Brasil, e eu tinha alguns clientes que falavam assim, não vou te atender agora, eu vou te atender 6 horas da tarde. E fechava grandes contratos de carretas de margarina, de óleo de soja, e atacadistas grandes do Brasil, mas após o trabalho, a gente saía e eu bebia muito, de segunda a segunda, de segunda a sexta com os clientes. E de sábado, domingo, saindo. Então eu tinha uma vida totalmente errada, desregrada, e Deus me abençoou e eu fiz que tudo aquilo enchesse meu coração e eu me afastei de Deus, um grande erro da vida. E um dia eu me encontrei viciado, bebendo praticamente uma garrafa de vodka, caipirinha de vodka, eu tomava praticamente uma garrafa todas as noites fazendo relatório de vendas. Quando eu chegava num barzinho do próprio hotel, os garçons, eles já me conheciam e eu nem pedia, eles sabiam o que eu queria. E eu saía para jantar com os amigos das outras empresas, de Nestlé, outras empresas que eram até concorrentes, e nós éramos amigos e nós não jantávamos, nós saímos para bebedeira todos os dias. E tinha uma particularidade, quem trabalhava nessa área de vendas. Era assim, cada dia específico era o dia de uma festa em uma cidade. Então eu me programava. Segunda-feira era um dia bom de trabalhar em Poços de Caldas, porque tinha uma festa lá oportuna. Quarta-feira era um ótimo dia para trabalhar em São João da Boa Vista. Então assim, eu tinha uma vida, trabalho e saía todos os dias. Até o momento que eu me encontrei sendo um dependente da bebida. Eu, com 23 anos de idade, eu tinha o canal do esôfago todo corroído pela bebida, eu tinha esofagite, eu tinha uma gastrite muito forte devido à bebida. Porque eu bebia demais e eu não conseguia parar de beber. Então foi o que seria bênção se tornou um problema. E quando eu comprava remédios, as pessoas falavam, para quem que é esse remédio? É para mim. Rapaz, mas você é muito novo. E quando eu conheci a minha esposa, eu estava com ela, me lembro bem, no bar em Campinas conhecido, que é o Giovanetti. Sim. E eu estava com ela bebendo. Mas um período que entrou tristeza no meu coração.
Eu comecei a entender que tudo aquilo era ilusão. Eu comecei a entender que eu tinha uma situação financeira confortável, que eu tinha amigos, eu tinha uma condição boa. Mas achava que a tua vida era achava perfeita, que era né? maravilhoso. Tudo maravilhoso. Eu viajo todo dia, eu saio aqui, ali, aquela vida desregrada. Mas faltava alguma coisa, sentiu aquele vazio. Chegou um ponto que Deus permitiu que o vazio começou a entrar no meu coração. E aí, quando estava com minha esposa e saía com muitas mulheres por aí, e eu falando com a Ivanete, que era namorada, bem recente, eu falei para ela, eu estou muito triste. Ela falou, estou vendo, você tem tudo e você está triste. Como é que você pode estar triste? Eu falei, olha, eu vou contar uma coisa que eu não sei se você vai entender. Eu era feliz e não sabia. Como assim? Eu fui criado numa igreja. Eu era cristão. Eu servia a Deus. E eu era feliz. E eu não sabia. E hoje, o que eu precisava mesmo é servir a Deus. E a Ivanete disse para mim naquele bar, bebendo, ela disse, olha, se o problema é ir para uma igreja, eu nunca fui na igreja evangélica, eu nunca li a Bíblia, mas se o problema seu é esse, eu vou com você. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, opa, essa menina é diferente. E aquilo me chamou a atenção. Mas passado um tempo, eu fui numa igreja que meu pai ia. E eu fui um dia. Mas eu não tinha força para me firmar e bebia muito. E começava a ir esporadicamente. Às vezes, eu me lembro bem, uma vez em Pouso Alegre trabalhando, e chegou a noite aquele vazio. E eu saí pela rua procurando uma igreja. Eu ouvia louvores, às vezes, para a rua, aquilo me tocava. Passou o tempo e eu me casei com a Ivanete. E ainda bebia. E fui mandado embora da empresa, um mês antes do meu casamento. Passei a estar morando em 2 cômodos no fundo do meu sogro. Passei a viver uma vida diferente. E eu chorava, às vezes, escondido no banheiro. Mas aí, tudo aquilo me fez entender que eu precisava de Deus. Pastor Michel, primeiro ano de casamento, as coisas estavam ruins. Eu tinha um carro, eu vendi e recebi um cheque sem fundo. Aí eu cheguei aonde não dava mais. E eu dobrei meu joelho e fui orar. E pela misericórdia de Deus, Deus falou comigo naquele dia e disse para mim assim, o dia que você me servir de verdade, vou voltar a estar na minha presença de verdade, eu vou te abençoar. Por que Deus disse aquilo? Porque de tempo em tempo, a cada 3 meses, às vezes eu ia um dia na igreja. Passava mais 2 meses, eu ia, a Ivanete ia comigo, mas continuava vivendo errado assim, já casado, cuidando da minha esposa, cuidando da minha filha, mas sem procurar Deus. Mas eu entendi, naquela oração, e eu falei com Deus, Senhor, tá certo, a partir de hoje, eu vou te servir. Amém. E fui para a igreja. Amém. Fui buscar Deus, comprometido. Ivanete me apoiou muito. Foi comigo, e era interessante. Ela dizia assim, eu não acredito na existência de Deus. Eu não acredito em Deus. Mas, para o seu bem, eu vou também. Eu vou com você, sem acreditar em Deus. Mas Deus é maravilhoso. Porque começamos a buscar Deus. E Deus começou a trabalhar na minha vida e trabalhar na vida da Ivanete. Amém. E aí, nesse caminhar, passado um tempo, eu percebi que eu não estava bebendo mais, que eu bebia só nas festas. E aí eu falei, não, a bebida não me faz bem. E se eu consigo ficar 10, 15 dias sem beber, também não vou beber nem nas festas.
E aquele dia que decidi, eu tinha 1 ano de casado, faz 20 anos, que eu nunca mais bebi uma bebida alcoólica. Glória a Deus. Mas eu pude entender, no começo, confesso, que era um sacrifício. Às vezes eu ia numa festa, eu tinha vontade, mas eu me segurava. Era um sacrifício. Com o tempo, aquilo Deus tirou do meu coração. E eu comecei a entender que eu bebia buscando felicidade. Uma festa para mim sem bebida não tinha prazer. E eu pude entender que eu não precisava mais da bebida para ser feliz. Porque Deus começou a entrar na minha vida de uma forma, trazer paz, trazer alegria, cuidar nos pequenos detalhes, abençoar de uma forma que nunca mais eu precisei da bebida. Amém. Começamos a caminhar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor, infelizmente nosso tempo é curto, Perfeito. né? Mas olha, é um testemunho de vida que eu tenho certeza que deve ter edificado muita gente. As pessoas ouvirem a transformação que Deus fez, né, na tua vida e realmente, mas olha, é um motivo de muita alegria para nós ter recebido o senhor aqui, viu? Obrigado, que Deus abençoe. Antes do senhor ir embora, eu só queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, principalmente tem muita gente que está nos ouvindo que está com vontade de fazer uma operação de amígdala. Então o senhor deixa também uma mensagem para esse pessoal aí. Deus abençoe, obrigado. Eu agradeço muito. Eu quero dizer, a brincadeira que o pastor Michel estava dizendo, é porque realmente eu passei há 20 dias atrás, 25 dias atrás, por uma operação, estava com a apneia muito alta, e eu retirei as amígdalas, precisou levantar até mesmo a campainha que tinha cedido, dar uns pontinhos aqui, e operar o nariz, e eu passei muita dor. Né? Graças a Deus, até precisei adiar outro dia de vir aqui, devido a essa cirurgia, mas eu quero dizer para você, né? Eu espero que um pouco que eu passei da minha vida sirva para você. E eu quero dizer que a partir do momento que eu, juntamente com minha esposa, decidimos servir a Deus de verdade, não frequentar a igreja. Entenda, você cristão, você católico, você de qualquer religião, entenda uma coisa: frequentar igreja, ser religioso, não muda a vida de ninguém. Mas quando nós servimos a Deus, temos compromisso com Deus de verdade. Isso precisa ser uma decisão pessoal. Quando começamos a servir a Deus, Deus trouxe paz na minha vida. Deus começou, através realmente do seu poder, mover em todas as áreas de nossas vidas. Chegou o ponto, eu disse aqui, que a minha esposa disse que não acreditava da existência de Deus. Ela passou a ter experiências pessoais com Deus, experiências próprias. E hoje ela serve a Deus conosco na comunidade Cristo Vive, ela tem a sua vida particular com Deus, e o Senhor, na sua bondade e misericórdia, nos fortaleceu e abençoa a nossa vida em todas as áreas. No nosso casamento, hoje eu tenho 2 filhos, uma família abençoada, na vida profissional, até mesmo vida financeira, porque Deus é poderoso para mudar, e Deus mudou totalmente a minha história. De um menino que passava falta de alimento, hoje, eu vou no supermercado, eu faço compra e eu chego quase a chorar no supermercado, por ter a possibilidade de comprar aquilo que meus filhos mais gostam, sem ter que ficar medindo nada. Deus tem nos dado uma vida próspera, uma vida em paz, uma vida feliz. Nós temos o básico para viver, um carro para andar, uma casa para morar, sem dever, um bom emprego numa empresa excelente de Campinas, paz no coração. Então nós temos uma vida abençoada, saúde para os filhos, para a esposa, paz. Então eu finalizo dizendo para você que talvez esteja passando uma vida difícil. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, porque o Senhor tudo fará. Deus é poderoso e Deus é especialista nisso, de mudar a história. Deus pega um homem sem perspectiva nenhuma e Deus faz dele um pai de família, um homem honrado, como fez da minha vida. Sou pastor na comunidade Cristo Vive, na cidade de Campinas. Fui consagrado a pastor em 2007. Hoje eu tenho sido abençoado e tenho sido um homem privilegiado de poder também ajudar as pessoas com o nosso testemunho, com a pregação da palavra e poder ver vidas
que não tinha perspectiva, sendo transformada pelo poder de Deus. Então fica essa minha mensagem ao teu coração. Saiba, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida e vida em abundância. Muito obrigado, pastor Michel. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, eu agradeço também ao pastor Adilson. E nós vamos chamar um rápido intervalo, só para lembrar você, eu tenho 2 livros publicados, o Beabá da Bíblia, que é um livro que facilita a leitura da Bíblia, é um resuminho de todos os livros da Bíblia, onde você consegue ter um entendimento melhor da Bíblia. E tem o livro Se Liga, baseado no Evangelho de João. Se você quiser, já falei, não precisa comprar, é só você mandar mensagem para nós, ou no site, ou pelo celular, que é o 999-333536, DDD 19, o site www.quemtemsedevenha.com.br. Você manda mensagem, a gente manda para você o livro gratuitamente, você não precisa pagar nada, porque nós já falamos aqui, o nosso programa não tem relação financeira, você não precisa patrocinar, você não precisa fazer nada, o que você precisa é estar de ouvidos abertos e coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu volto com a mensagem que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse falar a vocês. Já a gente volta, é rapidinho. Existem vitórias. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia que você tem nos feito. Nós entrevistamos aqui hoje o pastor Adilson, um grande testemunho de vida, né? Não deu tempo dele falar, o testemunho é muito rico, nós teríamos que ter um programa de umas 3 horas, mas ele perdoou a madrasta, né? Ele tem uma vida realmente coração limpo, e essa é a grande transformação que Deus faz em nossas vidas, transformação do nosso coração, do nosso caráter, do nosso comportamento. Esse é o maior benefício que Deus pode te oferecer, né? Oferecer a vida eterna, e ele junto com isso vem transformação de vida, transformação do teu coração. Coração quebrantado, um coração contrito, é um coração que agrada a Deus, e ele nos ajuda com isso. Eu vou agora falar uma mensagem com você, e é uma mensagem curta, mas eu tenho certeza que vai falar de forma poderosa no teu coração. É uma mensagem que eu já falei algumas vezes já na rádio, já falei também no vídeo. Quem tem acesso aí ao site sabe que eu já falei essa mensagem também lá nos vídeos do site, mas é uma mensagem que eu gosto muito e que eu gostaria de dividir com você nesta manhã. Tá? Um abraço para todos os moradores aqui de Pedreira, de Amparo e toda a região aqui, e também a você que está nos assistindo através da internet. A palavra que eu vou ler está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Fala assim, olha: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo igual. Meus amados, esta mensagem é uma mensagem que mostra 4 amigos levando um paralítico numa maca para encontrar com Jesus.
Vocês viram aqui que o texto fala que quando as pessoas descobriram que Jesus estava em casa, foi uma multidão. É assim aonde Jesus andava. Jesus nunca conseguia ficar sozinho, porque sempre tinha uma multidão que seguia. Às vezes, quando ele tinha que orar, quando ele tinha que falar com Deus, ele se retirava à noite aos montes para poder orar. Por isso muita gente hoje busca monte, busca um lugar assim mais afastado para orar, mas às vezes nem sabe muito o significado. Mas Jesus fazia isso não porque estava mais perto, porque não, era um momento que ele se apartava das pessoas para ter um momento ali de comunhão com Deus. Mas ele estava em casa, e aquela multidão então entrou e não cabia mais ninguém. E aqueles 4 amigos trouxeram então o paralítico. E quando viram que não dava para chegar, eles subiram, tamanha fé, falou, ele precisa ver esse rapaz, e desceram o paralítico então por uma maca, pelo teto, e colocaram ali perto de Jesus. Jesus, quando você pode ver que o texto fala o seguinte, Jesus vendo-lhes a fé, ou seja, Jesus, quando nós precisamos buscar algo com Deus, você não pode buscar simplesmente, vou lá, se der certo deu, se não der não deu, não, você tem que buscar com fé. Na verdade a cura está na nossa fé. Jesus Cristo, ele fez muitos milagres. Ele curou cego, mas curou passando cuspe nos olhos, saliva nos olhos, passou barro, mandou só os olhos abrirem, né? Ele curou paralítico, ele fez vários milagres. Teve gente que ele foi lá e tocou, orou para a pessoa ressuscitar ou ser curada. Teve gente que ele só ordenou, vai lá que já está curado, ele nem foi. Porque tudo isso, cada um milagre ele fez de um jeito, para mostrar que a verdade, a cura não está no que ele fazia, está na fé da pessoa. Então Jesus ele vinha com a autoridade de Deus para curar as pessoas, mas a cura estava na fé de cada um. E quando ele viu a fé daquelas pessoas, então, repito, quando a gente buscar algo com Deus, nós temos que buscar com fé, acreditando que aquilo vai acontecer. Eles desceram o paralítico, e Jesus olhou para aquele homem e falou, filhos, perdoados estão os teus pecados. Aí então, os ditos sabidos da palavra, aqueles que escreviam nas escrituras, aqueles que estudavam, começaram entre eles, falaram assim, como é que pode? Esse homem está blasfemando? Quem é ele que pensa que pode perdoar pecados? E Jesus então, percebendo que eles estavam falando sobre isso, falou, o que vocês queriam que eu fizesse? Vocês achavam mais fácil eu falar para ele, toma teu leite e anda? Então ele fez isso, toma teu leite e anda. Por que será que quando aquele paralítico desceu, Jesus já não falou para ele, toma teu leite e anda? Porque eles estavam lá para quê? Para ver se aquele paralítico recebia a cura. Porque Jesus já estava famoso, todo mundo já sabia que Jesus fazia milagres. E eles queriam que Jesus então tocasse, que orasse por ele, para que ele fosse curado. Mas, ao invés disso, quando Jesus viu, a primeira coisa que Jesus falou, teus pecados estão perdoados. Sendo que aquele homem queria era cura. Tem uma história também que quando Jesus vê um cego, eu já vi muita gente fazer piada sobre isso, que Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E aquele cego então fala, eu quero enxergar. Muita gente faz piada, será que Jesus achou que aquele cego queria um cão guia? Não, mas a pergunta de Jesus para aquele cego, a resposta também está aqui nesse texto. Às vezes a gente procura uma cura física. Às vezes o que a gente quer de Deus é que Deus nos dê prosperidade aqui na terra, financeira, que Deus nos dê vida boa, né? Mas Deus tem algo muito maior para as nossas vidas. Deus tem algo muito maior. Deus, Ele quer nos dar vida eterna. Ele quer, na verdade, curar nossa alma e quer que a gente tenha com Ele uma vida de comunhão para a eternidade. Eu sempre falo isso aqui. Então, quando aquele homem desce na frente de Jesus, o que Jesus ofereceu para ele é muito mais do que fazer ele andar. O que Jesus ofereceu para ele, olha, eu estou te dando vida eterna, eu estou aqui para perdoar os teus pecados. Então fique tranquilo, meu amigo, que a partir de agora você terá vida eterna. Então foi isso que Jesus fez. E aí depois ele falou, olha, mas já que vocês estão aí reclamando tal, então falou para ele, toma teu leite e anda. Então o que eu quero pôr no seu coração nesta manhã de sábado é que o que Jesus tem para você é vida eterna, o que Ele te dá é vida eterna, a cura que Ele quer te oferecer é a cura para a tua alma.
Se você precisa de alguma outra coisa, de uma cura física, se você está precisando de algo especial, está precisando de um emprego, está precisando de carro, se você está precisando comprar uma casa, se está difícil pagar aluguel, eu não sei o que é que está faltando para você. Coloque na mão de Deus, coloque na mão de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que antes disso, Deus quer curar a tua alma, Deus quer te dar a vida eterna, Deus quer trabalhar no teu coração. Deus não quer nada seu, Ele só quer o seu coração. Ou seja, Ele quer você. Então, a partir do momento que você se entregar para Deus, a partir do momento em que você reconhecer o poder de Deus sobre a tua vida, você então será abençoado por Deus com a vida eterna. E estas coisas depois, elas vão ser acrescentadas na tua vida. Aquilo que você precisar depois, você viu o testemunho do pastor aqui. Primeiro você tem que ter um compromisso com Deus, e Deus tem amor infinito, a misericórdia de Deus renova a cada manhã. Então, depois que Deus te conceder a vida eterna, essas outras coisas Ele vai te dando à medida que for possível, na medida que Ele tiver vontade, né? Porque tudo acontece segundo a vontade de Deus. Nós precisamos, mas a hora que você recebe a cura, a hora que Deus fala para você, filho, teus pecados estão perdoados, você está preparado para receber qualquer tipo de milagre. E você está preparado para andar na presença de Deus com aquilo que for realmente necessário. É isso que nós precisamos buscar, aquilo que é necessário para as nossas vidas. Então que Deus te abençoe poderosamente, que Deus haja de forma poderosa na tua vida, que Deus possa te dar cura espiritual, que Deus possa te dar vida eterna, que Deus possa perdoar os teus pecados. E aí depois então, se Ele vai te fazer andar ou não, é uma relação tua com Ele, e eu tenho certeza que Deus vai operar milagres na tua vida. Então, eu quero mandar um abraço hoje para a Adriana, que está fazendo um exame, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, viu, Adriana, que vai dar tudo certo. Fique em paz, fica na fé, que vai dar tudo certo. Quero mandar um abraço especial para todos os moradores aqui da cidade de Pedreiro. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, que Deus possa abençoar a casa de vocês. Um abraço pessoal de Amparo, a vocês que estão nos assistindo através da internet, lá de São Paulo, já me avisaram aqui que tem um pessoal assistindo em São Paulo, pessoal de Campinas. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que te dê um sábado abençoado, que te dê um domingo de descanso, um domingo também de amparo, sob o comando dEle, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis, o Deus que fez os céus e fez a terra. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de paz, de alegria com Jesus no teu coração. Deus te abençoe, até sábado que vem, tem feriado na sexta-feira, mas sábado nós vamos estar aqui, se Deus assim nos permitir. Até lá e Deus te abençoe poderosamente.